grande André Reni, profissional do jornalismo esportivo, ao qual eu respeito profundamente, não só pela época de Copa do Nordeste, mas pela grande pessoa que é. A gente já teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar ele, e foi um papo bem legal. Ele emitiu seu ponto de vista, sua opinião sobre Rogério Ceni, e trouxe opiniões, visões, perspectivas firmes. E a gente vai reagir a isso aqui no canal em mais um Deu na Rede do Esquadrão. Vamos que vamos. Meus amigos, já está aí na sua tela e a única coisa que eu peço é muito like. Clique aí no gostei, dá essa força pra gente. Vamos reagir ao que disse aí o nosso querido André Reni. Queria falar rapidamente do Rogério Ceni, ô Túlio. O Rogério Ceni hoje, o principal jornal, são dois jornais de grande circulação na Bahia. É que a galera do chat, além de encher os Pacová, muitos deles, a galera não sabe o que é jornal, né? Só vê site e tal. Não tem problema nenhum, jornal é coisa de velho mesmo. Eu sou do tempo do jornal, que a gente pegava notícia para ler no jornal. Tem dois grandes jornais de circulação na Bahia, A Tarde e Correio. O Correio, que um dia foi Correio da Bahia, hoje a foto da capa é o Rogério Ceni. A foto de capa. Ou seja, a principal notícia, escolheu lá o nosso editor do jornal, a principal notícia do dia no estado da Bahia, ou no Brasil, no mundo, enfim. A apresentação de Rogério Ceni. E eu vou falar um negócio para você, Túlio. Tá aí a frase dele, uma oportunidade especial na minha vida. O Bahia, pela sua grandeza, sua história, em conjunto com o Grupo City, talvez seja a melhor oportunidade de trabalho para um treinador do país. O Rogério Ceni assinou o contrato até 2025. É um contrato de 2 anos e meio, quase. Eu vou esperar para ver qual vai ser o comportamento da SAF, do City, do Grupo City, porque normalmente esse tipo de informação no Brasil beira a irresponsabilidade do dirigente, né? Qualquer dirigente que assine um contrato de mais do que terminar a temporada com multa é uma irresponsabilidade com o dinheiro do clube, né? Porque eu sei que ele fica entre a cruz e a espada, porque tem cara que não vai aceitar vir com um contrato de 3, 4 meses para terminar a temporada. Mas se você também paga uma multa, se você coloca na... Assim, a chance de você não cumprir o contrato é muito grande. É muito grande. Mas quero esperar para ver como é que vai ser essa administração do Grupo City, porque, por exemplo, o Paiva, que era o City segurou. O Bahia segurou. Segurou. Bastante. Então, vamos ver como é que vai ser o Rogério Ceni, mas eu tendo a achar essa contratação, atenção, muito boa. Muito boa. Eu tô falando aqui que do Paiva, que o City segurou, e só saiu porque ele pediu demissão, né? Ele pediu demissão, ele que resolveu ir embora. Então, assim, eu acho o Rogério Ceni um treinador, eu sei que tem gente que não concorda comigo, e não tem problema nenhum não concordar, né? Aliás, vira e mexe os caras, nossa, André, você só tem opinião ruim. Ok, mas eu sou pago para dar minha opinião, né? Eu vou fazer André o quê? Massa, velho, André Massa. Eu vou deixar de dar minha opinião? Não vou. Enquanto eu for pago para fazer isso, eu vou dar minha opinião. Pode ser que um dia eu pare, mas hoje eu... E a minha opinião, eu sei que tem muita gente que não concorda, é que o Rogério é prateleira alta entre os treinadores brasileiros. Não sei se você concorda, Túlio, mas eu tenho dificuldade de colocar numa lista. Deixa eu ver aqui rapidinho. 1, 2, 3, 4. Eu serei arrojado aqui, tá? Técnicos brasileiros. Você não coloca 6, 7 acima dele. Eu acho que você vai ter dificuldade para colocar 6, 7 acima do Rogério Ceni. É um cara estudioso. Ele tem um problema que ele precisa resolver de relacionamento e tal, e que ele, pelo menos na entrevista de apresentação no Bahia, ele mostrou
estar light, estar mais leve. É um cara que respeita o futebol do Nordeste, e acho que isso já é meio caminho andado. Porque você, quando assume um Bahia, um Fortaleza, que é o caso do Rogério Ceni na história dele, quando você vai assumir um Sport, um Vitória, você tem que saber o tamanho do clube que você está assumindo. E tem muita gente que é muito preconceituosa com o Nordeste. Muito, não só no futebol, mas tem muita gente que tem preconceito. Mas eu tô fazendo o desafio aqui para vocês. Vamos colocar 6, 7 técnicos na frente do Rogério Ceni hoje? Brasileiros? Eu tenho dificuldade, Túlio. Podemos fazer esse exercício juntos. Não, então, brasileiros você realmente não vai achar dentro desse recorte que você colocou. O problema, assim, é que hoje a gente vive uma onda muito grande de técnicos de fora, e aí eu acho que, se a gente for pegar a primeira prateleira, ele não está nela. Então, mas vamos lá. Ok, entre os brasileiros, vamos lá, não vamos colocar em ordem, tá? Mas vamos colocar uma prateleira X. Na primeira eu coloco Diniz, Dorival e Tite. De cara, assim, não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas esses Então, três. mas Assim. eu vou forçar a barra e vou colocar mais gente, né? Então vamos lá. Diniz, Dorival, Tite, Renato Gaúcho. Perdão, Renato também. Renato. Você já começa a procurar. Talvez o Cuca estivesse, né? O Cuca hoje, ele a gente nem cogita mais, porque o Cuca tem outros aspectos que são bem sérios que dizem respeito a não futebol, mas seria um técnico, né? Quem mais? Você, né? Aí, se alguém quiser abrir para os mais, né? Filipão, Lucha, mas já vai começar a ter polêmica. Já vai começar a ter gente que fala que não, onde já se viu. Então, cara, ele é prateleira de cima. Vamos colocar técnicos estrangeiros. Mas não na primeira. Eu acho que ele tá abaixo desses outros que a gente falou. Tudo bem, mas aí então a primeira você está colocando três nomes só. Eu tô fazendo 3 a 4. É porque eu acho que assim como entre esses nomes tem uma distância, mas eu acho que ele ainda tá um pouquinho abaixo desses. Eu acho que ele tem potencial para se sentar nessa mesa, para chegar nessa prateleira, mas eu acho que ele ainda não está. Eu acho que o Mano é um técnico que eu sei, mas vai ter gente que discorda. Eu acho que o Mano é técnico de primeira prateleira. Mas ok, vamos colocar é aqui ou aí? Não sei, André, não sei dizer. Eu tô. Voltou. Então vamos lá. Colocando estrangeiros que passaram recentemente pelo futebol brasileiro ou que estão aqui ainda. O Rogério Ceni é pior que o Vitor Pereira? Desculpa, não é. O Rogério Ceni é pior que o Paulo Souza? Desculpa, não é. Você vai colocar estrangeiros em atividade no futebol brasileiro acima dele? O Abel. Mas ele está abaixo. Hoje, os outros estrangeiros que estão em atividade no Brasil são Aguirre, Voivoda acima dele. Oda, Cudê, né? Tem o Antônio Oliveira. Que tá muito bem, mas eu acho que ainda não tá acima. Cara, eu acho o Voivoda diferente. O Voivoda e o Abel claramente estão acima dele. Abel nem se fala. Abel seria, para mim, a minha, inclusive, o meu plano B para a seleção brasileira seria ele. Mas, cara, eu acho o Rogério... tem o Sampaoli. O Sampaoli dá para você cravar hoje que ele é melhor que o Rogério Ceni? Tem mais nome. Então, mas você tá entendendo, André? É que o meu ponto é, quando a gente pega o todo, ele acaba ficando num patamar hoje intermediário. Eu acho que ele tem potencial e eu acho que esse contrato longo dele com o Bahia é excelente para ele conseguir
mostrar esse potencial que a gente vê nele, que a gente enxerga. Mas eu acho que hoje, nesse momento, ele é uma aposta ali do Bahia, entendeu? Eu não acho que o Bahia tem, assim, total convicção de que vai triunfar com o Rogério. Apesar do contrato longo, eu não acho que o Bahia tem essa total convicção. É uma aposta. Sim, é que, na verdade, no futebol brasileiro, todo cara é uma aposta, né? Todo técnico é uma aposta. O Abel, que acho que é o grande... Ó, os grandes treinadores, os grandes trabalhos do futebol brasileiro. Quais são? Rapidamente, se você falar 3. Os 3 grandes trabalhos do futebol brasileiro, hoje, eu não tenho dificuldade de falar quais são os 3, né? Para mim, Abel, Vojvoda e Renato. Os 3 grandes trabalhos, em longevidade... O do Diniz também já está começando a entrar nessa conversa. O Diniz, perfeito. Ok, vamos colocar então. São os 4 grandes trabalhos. Os 4 eram apostas. Talvez o Renato menos nessa nova passagem pelo Grêmio. Mas quando foi a primeira, quando foram contratar o Renato como treinador, falaram, Renato Gaúcho, treinador? Sério mesmo? Renato que era um baita fanfarrão, um jogador, né, que desobedecia técnico, que era um fanfarrão. Vojvoda ninguém conhecia. Abel ninguém conhecia. Eu sei, André, mas é porque o Ceni a gente já conhece, né? É diferente. Perfeito. Então, mas nós vamos chegar no mesmo ponto, que é assim, todo técnico acaba sendo uma aposta. Todo técnico no futebol brasileiro é uma aposta. De todas as apostas que tinham aí, que estão disponíveis, para você fazer um trabalho de longa duração e tal, eu acho que o Ceni é uma aposta bem boa. Aí concordamos. Aí concordamos. A gente estava até falando fora do ar, né? Quando a gente trouxe esse tópico, e aí, para trazer para a galera a minha visão, eu falei o seguinte: pô, André, eu acho que é o seguinte: o Bahia está assinando um contrato longo com o Ceni e que a grande prova de fogo é agora, esses meses que restam para essa temporada. Eu acho que se o Ceni tiver sucesso nesse início, ficar na primeira divisão, cumprir bem esse papel agora, no trabalho a curto prazo, eu acho que tem grandes chances de dar certo nos próximos anos e dele cumprir pelo menos boa parte desse contrato, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil, pensando no contrato até o final de 2025, é difícil apostar que ele vai chegar até o final desse contrato. Mas eu acho que ele... A irresponsabilidade você assinar um contrato desse, né? É que vamos aguardar. E tem muita gente aqui falando, pô, mas o Dorival, pô, mas não sei o quê. Gente, eu tô falando dos trabalhos em curso no Brasil hoje. O trabalho do Dorival hoje no Brasil não está entre os 3 grandes trabalhos, 4 grandes trabalhos do futebol brasileiro. Hoje não está. O Dorival fez um grande trabalho no Flamengo, o Dorival fez um grande trabalho não sei aonde, o Dorival fez todos eles. O Luxemburgo fez grandes trabalhos na vida, o Filipão fez grandes trabalhos na vida, o Guto Ferreira fez grandes trabalhos na vida, tem vários. Hoje, em longevidade e tal, são os 4 grandes trabalhos. São os 4. Renato, Diniz, Abel e Vojvoda. Cortaram o André aí. Pode discordar, não tem problema não. 10 horas e 7 minutos! É isso, gente. A opinião de André Reine aí. Eu percebi um esforço grande ali para poder botar a Rogério Ceni entre os maiores, mas eu entendi no final das contas a opinião dele, né? Que dentre as apostas aí é uma das que mostra mais potencial para poder alcançar um nível alto para poder chegar nessa primeira prateleira. Eu acho que o Bahia contrata a Rogério com a pretensão dele atingir essa primeira prateleira. É um contrato até 2025, por mais que se tenha no meio desse processo muitas exigências do lado de lá, muitas exigências do treinador com relação ao tempo de contrato e tudo mais, mostra que é um contrato de quem está confiando que essa aposta pode funcionar. Passa a sensação de que, assim, se talvez Rogério Ceni estivesse livre no mercado, quando o Bahia se movimentou para poder trazer um treinador para começar o projeto do City Football Group e tudo mais, eles fossem buscar Rogério, né? Mas, evidentemente, que admitir isso agora seria até antiético, de alguma forma,
com o outro profissional que estava aqui anteriormente em Atibaia, que foi o cara procurado para isso, né? Mas, enfim, vamos torcer. O Rogério vai começar agora a sua trajetória. Evidentemente que no primeiro jogo não vai ter como ter dimensão de tudo ainda, né? Mas vamos torcer para que ele possa encontrar sua grande forma no Bahia e vamos torcer para o melhor trabalho da vida dele ser aqui no Bahia, né? Agora, se aparecer sondagem, proposta, alguém para tirá-lo do Bahia, como aconteceu 2 vezes com Fortaleza, através do Cruzeiro e do Flamengo, já não é mais simples assim para ele poder sair. É uma história diferente, é um projeto diferente, e o grande desafio é ficar na primeira divisão esse ano. Depois daí, eu acredito que ele tem tudo para poder desenvolver um bom trabalho. Tá bom, gente? É isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Ó. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?